A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja bem em nome de Jesus. Se não estiver bem, vai melhorar em nome de Jesus. Pode confiar em Deus. Nesta tarde, estou aqui diante de vocês que estão aí aptos para ouvir a palavra de Deus. Aqui nós não pregamos outra coisa a não ser a palavra de Deus. Aqui nós não falamos outra coisa a não ser Deus, Jesus e o Espírito de Deus. Então que nesta tarde, quando você aí dá o play no vídeo para ouvir a palavra de Deus, que Deus venha fazer como fez com Lídia. Ele abriu o coração de Lídia para justamente ouvir a palavra que o apóstolo Paulo iria pregar, iria anunciar. E neste dia eu tive uma iniciativa de ter no meu coração um desejo tão forte de falar sobre ele, sobre a pessoa que para nós é a pessoa mais importante que existe e muito mais importante do que qualquer uma pessoa. É bem verdade que a nossa família é uma bênção, a nossa mãe, o nosso pai, os nossos irmãos, a nossa esposa, os seus esposos, os seus filhos, são tudo bênção de Deus. Mas essa pessoa aqui, ela é especial para mim e ela é especial para você. Nós vamos falar sobre ele, nós vamos falar sobre Jesus. É bem verdade que falar sobre Jesus Cristo, falar sobre o nosso Senhor, sobre o nosso Salvador, isto aí é uma temática que a gente poderia passar a vida inteira falando de Jesus Cristo. Mas o que eu vou falar aqui é apenas algumas coisas simples sobre ele, sobre Jesus, sobre esse Deus Todo-Poderoso, esse Senhor que salva a nossa vida, que é nosso Salvador. É apenas uma pincelada. E até porque é um oceano de infinitas histórias, introduções, preâmbulos, exórdios sobre a vida de Jesus Cristo. Tá certo? Então o que eu vou falar aqui é apenas algo bíblico e básico que eu acredito que você aí já saiba do que vai ser tratado aqui. Mas é sempre bom a gente lembrar o que a gente já sabe, porque às vezes a gente esquece. Eu quero citar o texto que está aqui, apenas um texto base, que cita o nome dele. Então, obviamente, é necessário a gente citar o texto bíblico. Estou aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 1, que diz assim: Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Eu citei esse texto aqui, não é focando no que estava acontecendo aqui nesse momento presente, em relação aos discípulos de Jesus Cristo e também em relação à seara. Estou aqui citando esse texto porque cita o nome da pessoa que a gente justamente vai falar, que é a pessoa de Jesus. Sabemos que ele faz parte da Trindade, ele é o Deus Filho, ele não é um Deus separado, é diferente, ele é o próprio Deus, como está escrito aqui, para começo de conversa, ele faz parte da Trindade. Inclusive, eu quero deixar bem claro aqui, que naquela lição, foi apenas uma simples lição que a gente deu uma pincelada, porque a temática da Trindade ela é muito longa, ela é muito extensa. Então o que a gente pode resumir da Trindade, ou do assunto, ou da temática chamada Trindade, o que a gente pode resumir já é o suficiente para a gente entender que a Trindade existe. Então Jesus, ele não é somente alguém que faz parte da Trindade. Ele é o próprio Deus. E embora ele dizendo para os fariseus, como falou aqui um rapaz que comentou, ele falou que para os fariseus, que naquele momento que Jesus Cristo foi responder aos fariseus, ele disse que o Pai que me enviou é maior do que eu. É claro que tudo isso aí há uma introdução, a gente tem que fazer uma exegese, uma hermenêutica do texto, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Ali Jesus Cristo estava respondendo do âmbito natural, na posição dos fariseus e saduceus, para que ele não viesse ser apedrejado. Mas uma outra vez ele disse, ele não só disse que o Pai é maior do que eu, mas ele também chegou a dizer que eu e o Pai, nós somos um.
Então, Jesus Cristo, para começo de conversa, ele é Deus. E eu quero deixar aqui um texto para você sobre esta afirmação, sobre isto aqui que eu estou falando na pessoa de Jesus Cristo. Ele é Deus. O nome Jesus Cristo no hebraico é Yeshua, que é a transliteração do nome Josué ou Josué, que significa o Senhor é a salvação. Então, o nome de Jesus em hebraico é Yeshua, que significa que é a transliteração do nome Josué ou Josuá, que significa o Senhor é a salvação. Então, só para confirmar biblicamente que Jesus Cristo é Deus, abra sua Bíblia na primeira carta do evangelista Yohanan, João. Primeira carta do evangelista João, abra aí comigo, no capítulo de número 5, versículo de número 20. Primeira carta do evangelista João, capítulo de número 5, versículo de número 20. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou esperar você aí abrir a sua Bíblia para você confirmar, porque nós temos que ficar com aquilo que a Bíblia nos ensina, ok? Então veja só o que está escrito lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo de número 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Aí veja, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Oh, glória! Jesus, ele é o verdadeiro Deus, ele é a vida eterna. Por isso que uma certa feita, quando ele foi lá ressuscitar Lázaro, que Maria chegou chorando, a irmã dela chegou chorando aos pés de Jesus Cristo, e como se o Senhor estivesse aqui, ele não morreria. A Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque ele possui todo o poder, ele possui toda a autoridade. Ele é o grande Salvador, ele é Senhor, ele é o próprio Deus, ele é a própria vida eterna. Tudo existe por ele e por meio dele subsiste todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez, como diz o apóstolo Paulo e como fala também o evangelista João. Então Jesus, como diz aí alguns eruditos, ele é a pessoa mais impressionante, mais incrível e que mais influencia em toda a face da humanidade, em toda a face da história, em toda a história. Jesus Cristo, ele é o que mais influencia, é o que muda a vida da pessoa, porque ele é Senhor, ele é soberano, ele é quem restaura, ele é que faz milagre, ele que pode mudar a tua vida, é Jesus. É simplesmente Jesus. Mas eu falei para vocês que ele também faz parte da Trindade. Ele é o Deus Filho. É verdade, o mistério da Trindade é gigantesco, irmãos. Isso aqui a gente crê pela fé. Tem a questão da subordinação, a insubordinação, isso aí não vem ao caso no momento. O que a gente está falando aqui é de Jesus Cristo, Deus Filho. Ele é soberano, ele é eterno. E é através de Jesus Cristo que subsiste todas as coisas. Para começo de conversa, isso é tão verídico, isso é tão real, que existem profecias no Antigo Testamento que já tratava sobre a vinda do Messias para cá. Já tratava sobre a vinda de Jesus Cristo para cá, para a terra. Já tratava da existência do próprio Deus que se faria em Jesus e habitaria entre nós. Como está escrito lá em João, capítulo 1, versículo de número 1 em diante. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, que significa o Senhor é a salvação, já existia profecia, já mostrando e evidenciando que ele viria para a terra.
ele habitaria para nós. A primeira profecia acerca da vinda de Jesus Cristo, esse ser que para muito é intrigante, outras pessoas não acreditam que de fato Jesus existiu, assim também como os judeus acreditam que o Jesus Cristo, ou a maioria deles acreditam que Jesus Cristo foi um impostor, era um impostor, tanto que até hoje em dia em Israel, eles não acreditam que Jesus Cristo de fato era o Messias, tanto que tem um muro chamado Muro das Lamentações, que até hoje eles ficam rezando, orando para que Deus envie o Messias. E aí justamente também tudo isso está se enveredando para a manifestação do anticristo que virá e se fará como se ele fosse o Messias. E os judeus vão receber o anticristo como se fosse o Messias, sendo que o próprio Deus já havia enviado o Cristo, o Messias, que é Jesus. Então, antes mesmo de Jesus Cristo vir à Terra, já existiam profecias acerca da vinda de Jesus para cá. Quando você vai lá em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, que no hebraico é Bereshit, que significa começo, início, preâmbulo, introdução a toda a história da humanidade, por isso que significa começo, porque a palavra Gênesis é Bereshit no hebraico, que significa começo. Quando você vai para o livro do começo de tudo, que é Gênesis, o primeiro texto que vai falar sobre Jesus, sobre a existência desse Senhor, desse Deus, da vinda dele para cá, o primeiro texto que você vai encontrar falando sobre Jesus Cristo, nas entrelinhas da profecia, que o próprio Deus havia falado, é em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15. Quando a gente conhece a história, a gente sabe que Deus havia ordenado para Adão, para que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o interessante sobre isso é que em nenhum texto bíblico você vai ver Deus proibindo a Adão ou Eva de comer do fruto da árvore da vida. Não existe nenhum texto bíblico afirmando, dizendo que não era para Adão comer do fruto da árvore da vida. Nem ele e nem Eva. Não havia proibição em relação a isso. Agora, em relação ao fruto do conhecimento do bem e do mal, aí sim havia restrição. O próprio Deus havia dito que não era para Adão comer do fruto. Se não era para Adão comer do fruto, não era para Eva também. E a gente já conhece aí a história bíblica. Eles caíram em tentação, deram ouvido à voz do diabo, que o diabo não tem nada de bom para te dar. Satanás não tem nada de bom para te dar. A Bíblia vai falar em João, e o próprio Jesus, de quem que a gente está falando aqui, o próprio Jesus Cristo, o Salvador, o nosso Salvador, o teu Salvador, ele diz lá em João capítulo 10, versículo de número 10, o diabo vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Tá vendo? Olha só o que Jesus Cristo pode trazer para a tua vida. Vida e vida de verdade. Uma vida ao qual somente experimentará quem entregar a vida para Jesus, que é aceitar Jesus em sua vida. Então veja só o que Deus fala. A primeira citação sobre o Messias, sobre Jesus, diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Perceba que aqui o escritor, ele cita a palavra semente duas vezes. Ele não cita somente a palavra semente uma vez. Ele cita semente duas vezes. Aqui é muito simples, já está bem claro. Aqui o próprio escritor Moisés, cheio do Ruach Kadosh, do Espírito Santo de Deus, do Paracleto, ele diz que o diabo seria inimigo tanto dos descendentes de Eva e de Adão, ou seja, seria o nosso inimigo, como principalmente inimigo da outra semente, que aqui no caso é acerca do Filho de Deus. Aqui já é uma profecia também acerca do Filho do Senhor, de Jesus Cristo, nosso Salvador, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, daquele que pode perdoar os teus pecados, daquele que pode sarar as tuas feridas,
daquele que pode quebrar essas algemas do pecado, de transformar em uma nova pessoa. Aqui gera uma profecia falando acerca do Messias. E a gente não vai muito longe. Quando você vira aqui o texto aqui, quando você vai para Gênesis capítulo de número 12, Gênesis capítulo de número 12, você vai perceber no versículo de número 3, que diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É bem verdade que Deus ali estava falando diretamente com Abraão, que a princípio o seu nome era Abrão. Mas quando você vai ler a carta aos Gálatas e principalmente também Romanos, o apóstolo Paulo vai falar perfeitamente que aqui nesse texto o próprio Deus estava falando acerca do seu Filho amado Jesus Cristo, do Messias. Aqui também é uma palavra, uma profecia acerca do Messias, de Jesus Cristo. Então, desde o livro de Gênesis é mencionado a existência do Messias. E não somente isso, o próprio Deus, o Todo-Poderoso, já estava profetizando acerca da vinda do Messias para cá, para a terra, para justamente resolver, para justamente sanar, para justamente de uma forma perfeita corrigir o erro que seria feito, ou que foi feito, não somente por Adão e Eva, mas principalmente os erros que seriam causados por mim e por você, o sacrifício perfeito. Já lemos aqui a existência de diversos textos que falavam já desde antemão sobre a existência do Messias e também a vinda do Messias para cá, de Cristo Jesus. Mas não é só esse livro no Antigo Testamento que tratou sobre a vinda do Messias, que tratou sobre a existência do Messias, a existência de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a videira de Deus, aquele que nos purifica com seu sangue. Quando você vai para o livro de Moisés, em Deuteronômio, capítulo de número 18, Deus, através de Moisés, ele agora de maneira direta, ele esclarece e deixa bem claro que também ele não só seria o Messias, ele não somente seria o ungido de Deus, ele também seria o grande profeta. Quando você abre a Bíblia, em Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 15, e Moisés, cheio do Espírito Santo de Deus, ele deixa algo bem claro. Ele é sincero nas palavras. O que acontecerá quando a gente deixa de dar ouvido ao Messias? Veja, Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 15. O Senhor, teu Deus, te despertará ou levantará. Isto aqui é uma profecia há cerca de 3.500 anos. Isso é fazendo uma comparação daqui, desse tempo que nós estamos vivendo, até Moisés. Mas de Moisés até Jesus, 1.500 anos de diferença. Então, antes da vinda do Messias para cá, para a terra de Jesus Cristo, o próprio Deus já havia falado lá em Gênesis sobre essa vinda, e também aqui em Deuteronômio, capítulo 18, versículo de número 15, que Deus levantaria o Messias também como profeta. Ok? Como profeta. Em Gênesis, capítulo de número 3, onde a gente leu, a gente viu que o próprio Messias, ele viria para trazer libertação, perdão, purificação, remissão para os seres humanos que se arrependessem, mas que também ele lutaria contra as obras do diabo. Ele pôs inimizade entre a semente da mulher e a sua semente. Isto é, que o próprio Messias lutaria contra as forças do diabo, as hortes malignas celestiais. E também fala lá na continuação de Gênesis que ele justamente providenciou roupas para cobrir a nudez do homem e da mulher. Isso já significaria que o Messias viria cobrir a nossa falha,
remir os nossos pecados, nos cobrir com o seu sangue, quebrando assim toda a maldição do pecado. E aqui em Gênesis, em Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 15, Deus levantaria o Messias, enviaria o Messias, ele se manifestaria também como grande profeta do Senhor. Veja só, o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Oh, glória! Sabia que não é a Moisés que você tem que ouvir, não é a Elias que você tem que ouvir, não é a Eliseu que você tem que ouvir, não é a Paulo que você tem que ouvir, não é a João que você tem que ouvir, porque todavia todos esses homens falaram aquilo que o próprio Deus, que é Jesus, mandou. Você se lembra que a gente citou lá em 1 João, capítulo 5, versículo 21, que Jesus é o verdadeiro Deus? Então, todos esses homens foram enviados e preparados pelo próprio Deus, que é Jesus. Ok? Então, Jesus, ele também é um grande profeta. Ele é o maior de todos os profetas. O que é profeta? Profetes em grego. Está entendendo? Profetes em grego. Profeta é alguém diferente de sacerdote. Sacerdote é alguém que é descendente diretamente de Arão, que foi separado justamente dessa linhagem para fazer o serviço no templo, ou na tenda da congregação, ou no tabernáculo. Esses homens, a responsabilidade deles, literalmente falando, de uma maneira direta, era receber do povo e entregar a Deus. Profeta não. Profeta é diferente. Profeta, ele também era um homem separado por Deus, não era de linhagem, era alguém que era escolhido por Deus, separado por Deus, era cheio do Espírito Santo e ele recebia de Deus e entregava para o povo. O que o profeta entregava para o povo era a palavra de Deus, era a profecia de Deus. E só tinha dois tipos de profecia no profeta do Antigo Testamento de Deus, e todas elas verdadeiras, do verdadeiro profeta. Era uma mensagem de juízo ou uma mensagem de paz. Era uma mensagem de bênção ou uma mensagem de maldição. Isso é tão verdade que quando você vai para a história de Davi, quando você vê o profeta Samuel indo até Belém, e ele chega diante da família de Jessé, um pouquinho distante, quando Jessé avistou-o de longe, Jessé temeu. Jessé ficou com medo, porque sabia que o profeta chegando ali, ou era mensagem de paz, ou era mensagem de juízo. Ou era mensagem de bênção, ou era mensagem de maldição. Jessé temeu. E Jessé grita de lá: ô profeta, a tua vinda é de paz ou é de juízo? Aí o profeta Samuel acalma o coração de Jessé: e é de paz a minha vinda. Então Jesus, ele é o grande profeta anunciado por Moisés. E Moisés deixa bem claro: é a ele que vocês devem ouvir. Jesus é o maior de todos os profetas. Ele é até maior e muito maior do que o maior profeta já nascido de mulher. Jesus Cristo falou de João Batista. De todos os profetas, João Batista, ele é o maior. De todos os nascidos de mulher, João Batista é o maior profeta. Então veja só, uma vez esse grande profeta nascido de mulher, segundo falou o Senhor Jesus Cristo, foi para ser batizado no Rio Jordão. Mas João já havia dito: eu não sou nem digno de carregar a sua sandália. Eu não sou nem digno de me abaixar e desatar a sua alparca. Eu não sou digno nem de fazer isso. E aí ele chega para o grande profeta, o grandão, profeta grandão, Jesus Cristo, o maior de todos. E ele diz: Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Aí então o maior de todos os profetas disse:
É necessário, João, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Até aí o grandão da Galileia é o nosso maior exemplo. Você está vendo aí como é bênção de Deus, o grande profeta, o maior de todos? Moisés disse, olha que Moisés não era qualquer um, não. Moisés era um grande profeta de Deus. Uma vez, você sabia? Vem aqui comigo. Uma vez Moisés chegou assim para o Deus Todo-Poderoso, aquele que falava com Deus face a face. Meu Deus, que intimidade é essa? Nem Moisés, que falava com Deus face a face, tinha tanta visagem como esses falsos profetas de hoje. Meu Deus do céu. Moisés chegou assim para Deus e disse, Senhor, eu quero ver a tua face. Deus disse, Moisés, não tem ninguém que me veja e fica de pé. Aí Deus disse para Moisés, Moisés, fique ali atrás daquela fenda. Fique ali atrás daquela rocha, que eu vou passar por você e você vai me ver de costa. A experiência foi tão grande de Moisés com Deus, naquele monte, que quando Moisés desceu de lá, ninguém conseguia olhar para o rosto de Moisés. A luz que emanava de Moisés, que era a luz de Deus, era tão forte, ao mesmo tempo gloriosa, que o povo não suportou. O povo disse, não, Moisés, aí não, Moisés. Cobre o teu rosto, porque a gente não consegue flertar em você. A gente não consegue te ver. Cobre o teu rosto. Sabe, irmãos, isso aqui é uma mensagem muito forte. Quem é de Deus, quem faz a vontade de Deus, quem é cheio do Espírito Santo, quem tem a palavra no coração, ele brilha. Ele brilha como a luz do sol no seu meio-dia. Ele resplandece sobre as trevas e as trevas são dissipadas. Ele é diferente. O seu brilho é diferente. O seu andar é diferente. O seu modo de falar é diferente. O seu modo de vestir é diferente, porque é luz. Então o grande profeta Moisés estava dizendo, o grandão é a ele que vocês têm que ouvir, é ao grande profeta que vocês têm que ouvir. 1500 anos depois, a profecia se cumpre. O grandão profeta nasce. Mas antes da gente ir lá, eu quero citar uma outra profecia acerca do grandão de Jesus. O próprio Deus usando os seus profetas, os seus vasos, para deixar registrado que o Messias, que o ungido, que o Cristo viria à terra. Haveria de vir à terra e habitar entre nós. Quero também ler aqui com vocês uma palavra que está no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico. Quero que vocês leiam comigo, Isaías capítulo de número 9, versículo de número 6. Se você não encontrou, provavelmente você não vai na EBD. Procurei para EBD, crente. Senão tu não é luz. Veja aqui, Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Diz assim, isso aqui, 750 anos antes de Cristo. Isto é, antes do Messias vir à Terra, 750 anos antes, a profecia já estava sendo liberada. Veja só. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Meu Deus do céu, aqui tem muita coisa pra gente, eu não vou me deter em tudo que tem aqui. Mas o que é interessante, veja só, ele diz, um filho se nos deu. Deus, o Criador de todas as coisas, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Pai, ele já havia dito que iria enviar o seu Filho. E quando você vai lá para João capítulo 3, versículo de número 16, está escrito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 750 anos antes de Cristo,
Deus havia usado o profeta Isaías para falar da vinda dele para cá. Quando você vira a página e você vai para o capítulo de número 11, você vai ver o seguinte: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito com E maiúsculo, e Senhor com E maiúsculo, o S maiúsculo, e o Espírito de sabedoria com E maiúsculo, inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Outra profecia acerca do Filho de Deus. Outra profecia acerca do Filho do Senhor que viria para a terra. Aí eu te pergunto, já existe evidências o suficiente para a gente entender e crer que Jesus é o Messias, que o Jesus é o enviado de Deus, que Jesus é o ungido que Deus, através dos seus profetas, enviaria para trazer salvação para a minha vida e para a tua vida, para trazer bênçãos para a minha vida e para a tua vida, para trazer paz para a minha vida e para a tua vida. Se você não tem paz, se você não tem a vida abençoada em todos os sentidos, não é só material, e ainda que te falte o material, o mais importante é o espiritual. Se você não tem nada disso, para ti é Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. O próprio Jesus Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Entrega tua vida ao Senhor. Abra a porta do teu coração para o Senhor, para Jesus. Ele não é mito. Ele não é utopia. Não é história de carochinha. Ele viveu e há até provas científicas disso. A Bíblia já era o suficiente. Agora existe até prova científica. Ele até ressuscitou. E será se essa profecia acerca da vinda do Messias, acerca da vinda de Jesus, que é o Cristo, que é o ungido, que é o Messias, será se cumpriu mesmo? Vamos ver. 750 anos depois, 1500 anos depois, quando eu falo de 750 anos depois, é justamente do período de Isaías até Jesus. Quando eu falo 1500 anos depois, é de Moisés até Jesus. Quando eu falo 2500 anos depois, eu estou falando de Abraão até Jesus. 750 anos depois, vamos ver a profecia se cumprindo. Evangelho segundo escreveu Matityahu. Matityahu é Mateus em hebraico, que significa dom de Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18. Capítulo de número 1, versículo de número 18. Aqui é o cumprimento da profecia. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Veja aí o mistério de Deus. E José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Meu Deus. E ela dará à luz um filho. Preste atenção. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele, substantivo masculino, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu, versículo 22, e eu paro bem aqui. Tudo isso aconteceu.
Deus cumprindo a sua promessa que ele havia falado durante todos esses anos. E no tempo aiônios, que é o tempo perfeito de Deus, ele manifestou a sua palavra, cumpriu a sua palavra, porque ele não é homem para mentir, nem filho para se arrepender. Se Deus te prometeu, permaneça na brecha. Permaneça trabalhando também. Porque não é só ele prometer que tu fica na preguiça, na ociosidade. Porque o sacerdote Zacarias, ele recebeu o milagre dele, foi pai de João Batista, mesmo a sua esposa sendo estéril, mas Deus fez um milagre no ventre dela. Mas quando você vai ler a história de Zacarias, o sacerdote, você percebe que ele estava trabalhando no templo. Ele não estava preguiçoso não, na obra. Estava trabalhando. É assim que Deus opera o milagre. É assim que Deus opera a promessa. E Deus cumpriu aqui a promessa da vinda do Messias, do seu filho, de Jesus. Só que é interessante, eu vou finalizar bem aqui, é interessante o cumprimento dessa profecia. Porque há uma outra profecia também no livro do profeta Isaías, que fala que o menino nasceria numa manjedoura. Numa manjedoura. E foi desse jeitinho que Jesus Cristo de fato nasceu. Desse jeitinho, do jeitinho que Deus falou, se cumpriu. Do jeitinho que Deus determinou, aconteceu. Porque Ele mesmo falou e Ele mesmo cumpriu. Quando você lê o Evangelho segundo escreveu Mateus, nos capítulos 1, quando você vai para o Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, principalmente nos primeiros capítulos, você vai ver toda a história da infância de Jesus Cristo, verídica e fidedigna do que aconteceu. Mas é interessante que era necessário o Filho de Deus nascer, vir. E como é que o Filho de Deus, que é Deus, ele haveria de vir à Terra, de nascer aqui na Terra? Em primeiro lugar, a gente observa que esse milagre, esse nascimento, ou essa gravidez, não foi fruto de um relacionamento carnal. Não foi fruto de um relacionamento entre um homem pecador e uma mulher pecadora. É por isso que Jesus Cristo ele não pecou. É por isso também que Jesus Cristo ele não transgrediu. Porque se ele era o Cordeiro de Deus e ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, o Cordeiro tinha que ser perfeito. Se ele fosse fruto de um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher pecadora, o cordeiro seria imperfeito. O cordeiro seria com mancha. O cordeiro seria com mácula. E então, já não haveria necessidade de Jesus Cristo morrer por nós, se ele nascesse assim. Porém, ele não foi fruto de um relacionamento carnal entre um pecador e uma pecadora, porque se fosse assim, ele herdaria a natureza pecaminosa. Por isso que eu e você, nós possuímos a natureza pecaminosa, no grego sarx, natureza pecaminosa. Por quê? Porque nós somos fruto de um relacionamento de dois pecadores. Graças a Deus pela minha mãe e pelo meu pai. Mas nós herdamos porque nós somos frutos daí. Mas ele não foi fruto daí. Ele foi justamente obra, milagre, manifestação do Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Tem muita gente do diabo, do cão, do lapeta para lá, lapeta, não cá para cá não, para lá, lapeta. Tem muita gente do cão que diz que o Espírito Santo se relacionou sexualmente com Maria. Meu Deus do céu, isso é blasfêmia. Tu tá com o cão, tu que fala isso. Ele fez a obra maravilhosa no ventre de Maria. E aí, ele que é Deus, Jesus, o Todo-Poderoso, o Soberano, cumpriu-se aquilo que está escrito em João, capítulo de número 1. Eu vou ler com vocês, eu faço questão. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, oh glória! O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele agora havia se encarnado. A única encarnação foi essa. Não existe mais outra. Agora, para finalizar,
Você não acha isso interessante? Maria, jovens, ali ela tinha no máximo ali 17 anos de idade, varão. Que na época era cultura, é questão de cultura. Os judeus se casavam bem novos, alguns se casaram já com uma idadezinha, tudo bem. Mas a maioria deles se casavam nós, mocinhas eram dadas como esposa, como Rebeca, como Raquel, eram moças, certo? Eram moças, eram jovens. E aí ela era virgem, e era necessário, a virgem, já está escrito, a virgem conceberá e dará à luz ao Filho de Deus. Era necessário uma virgem. E preste atenção, em Israel existia diversas virgens, diversas, diversas. Mas aprove a Deus escolher Maria. Ele poderia escolher qualquer uma outra do padrão de Maria que existia. Mas aprove a Deus escolher Maria. E aí o anjo Gabriel, que é o mensageiro de Deus, chega para ela e diz: salve agraciada. Você encontrou favor diante dos olhos do Senhor. E aí o anjo anuncia que ela justamente seria mãe de Jesus, o seu nome seria Jesus, seria o Salvador, seria o Messias. Ela ficou estarrecida porque ela diz: eu não conheço varão. E o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito de Deus, e a sombra do Altíssimo te envolverá. Aí ela no final diz: cumpra-se em mim a palavra do Senhor. E quando você vai para Lucas, que você vai ler lá sobre a história, que Lucas ele é bem detalhista, ele é minucioso, ele coloca lá os detalhezinhos tudinho, você percebe que de fato Maria era uma serva do Senhor, porque ela deixou bem claro: cumpra-se em mim a palavra do Senhor, em sua serva. E ela glorificou a Deus e chamou até Deus de Salvador. Agora imagine, Maria tem que explicar para José que ela está grávida. E não somente isso. Ela tem que explicar para José que ela engravidou por obra do Espírito de Deus. O Espírito de Deus foi sobre o seu ventre. E o Deus, em essência e em glória, se fez carne e habitou entre nós, e o seu nome seria chamado de Jesus. E aí agora? Ela tem que explicar. Ela chegou para Josézinho, irmão José, eu já estou conjecturando de acordo com o que possa ter acontecido. Isso aqui é mais ou menos 98% de certeza. A conjecturação tem que ser assim. Acredito que ela chegou para o marido dela, para o futuro marido dela, já estava prometido para se casar os dois. E mesmo sendo um noivado para eles, já era de suma importância. Não poderia se relacionar sexualmente antes do casamento, que era pecado e poderia dar até morte. Ok? E aí, ela chega para José: eu tenho uma coisa para te falar, e o negócio é bem forte. É bem forte, espero que acredite. Estou grávida. Você já se colocou no lugar de José? José, acredito eu que ficou: você está grávida? Como assim? A gente ainda não é casado. A gente ainda não se relacionou sexualmente. Como é que você está grávida? Me explica isso. Amor, apareceu um anjo para mim. Ele disse que ele era Gabriel, que assiste diante do Senhor. E ele disse que eu fui agraciada pelo próprio Deus. Deus me escolheu dentre tantas outras. E ele disse que eu sou bem-aventurado entre as mulheres. Eu sou feliz porque eu fui escolhida para dar à luz ao Filho de Deus. E ele disse que eu ficaria grávida, mesmo sendo virgem. Eu perguntei: como se dará isso? Ele disse: descerá sobre ti o Espírito do Altíssimo, e a sombra do Altíssimo te encobrirá. E aí eu fiquei grávida. José: não. Não acredito nisso não. Como é que pode ser isso? Porque, varão, escute bem. Varão, seja sincero. Você acreditaria de primeira? Mesmo eu estou sendo crente? Nada, acreditaria nada. Para com isso, acreditaria nada. José ficou agoniado. Será se ela me traiu? E para você ver que as coisas de Deus não é bagunçado. As coisas de Deus não é avacalhado. As coisas de Deus não tem bagunça, não tem palhaçada.
Até porque ele mesmo disse que ele não é Deus de confusão. Se está tendo confusão, não é de Deus, não é do diabo, é do cão, é do lapeta. Sai fora. E aí José, meu Deus, será se ela... Meu Deus. Diz a Bíblia, lá em Mateus capítulo de número 1, versículo 18 em diante, que José colocou no seu coração que ele sairia durante a noite, ele iria embora durante a noite, ele estava pensando em ir embora durante a noite, durante a madrugada. Ele pensou muito, eu vou me embora, eu vou me embora. Por que que José pensou em ir embora? É muito simples. José, de acordo com a cultura judaica, ele tinha todo o direito de expor Maria em público, na presença dos anciãos e na liderança, principalmente diante do Sinédrio. E ele poderia muito bem pegar Maria e dizer, essa mulher me traiu. Essa mulher, na linguagem de hoje, me colocou gaia, carneiro. Mas, eu quero dizer que não foi eu que engravidei ela, não, ela me traiu. José tinha todo o direito de falar isso diante do povo. Mas como ele amava demais Maria, irmão. Pensa em um homem que amava a sua futura esposa. Olha só o que esse homem vai fazer. Ele disse, eu vou embora. Porque se eu for embora, os outros vão pensar que eu que engravidei ela e fugi. Ou seja, a culpa cairia toda para cima de José e não de Maria. Veja como um homem desse amava demais a Maria. Sabe? Você tem que amar a sua esposa a esse ponto. De fazer tudo o que tiver ao teu alcance para fazê-la feliz. Se Deus te deu essa mulher de Deus aí que está do teu lado, e você está deixando de amá-la como você amou lá quando vocês estavam namorando, procure te colocar no caminho certo, varão. Procura começar a fazer a coisa certa, porque isso não é de Deus, não. E não vem fazer essa carinha feia para mim, dizendo que eu estou errado, se tu está pensando isso é o diabo no pé do teu ouvido. A Bíblia diz que a gente tem que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. E aí José estava agoniado, eu vou me embora. É o único jeito, eu não quero ver ela morta. Aí as coisas de Deus não é bagunçado, varão. Não. Deus enviou um anjo durante a noite, e José dormindo lá, não pegando sono. Ele cochilou um pouco, no que ele cochilou, Deus enviou um anjo, Gabriel, o mesmo. Gabriel chega em sonhos para José e diz, José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Meu Deus do céu. Quando José ouviu o anjo falar isso para ele, aí pronto. Aí o bichinho se animou, eu não vou perder minha mulher, é verdade, é de Deus, aquilo que ela falou é de Deus, porque o próprio Deus me falou. E aí, chegou o dia deles se casarem, ele se casou, certo? Eles se casaram, e aí a Maria, quero citar isso aqui para vocês, a Maria, gravidazinha lá, e os judeus, filho, José não brinca não, José já engravidou Mariazinha, irmã Maria, ele não brinca não, esse cabra aí é arretado. Só que a gente sabe, pelos textos bíblicos, que ali era o próprio Deus que se encarnou e se fez carne e habitou entre nós. Ali foi o próprio Deus que se encarnou no ventre de Maria, ali não foi relacionamento sexual entre José e Maria não. Mas eu quero que vocês peguem uma coisa aqui, porque tem gente que diz... tem gente que diz que Maria morreu virgem. Escute, se você tem ou teve esse tipo de ensinamento, eu quero dizer uma coisa para você. Não é assim que está escrito na Bíblia. Seja na minha que eu estou usando aqui, ou seja a católica que você usa. Nem na católica tem isso, que eu já tive uma católica. Não, isso é um falso ensinamento, isso é herege. Maria não morreu virgem, não. E uma outra coisa, você sabe que Maria era judia, não sabe? Sabe, Maria era judia. Você sabia que para uma judia, para um judeu, que tinha uma mulher judia, obviamente, que ela não pudesse gerar filhos ou filhas para o seu marido, você sabia que pela cultura judaica a mulher era chamada de maldita? Era considerada maldição, era considerado um motivo de vergonha para a família. Ela era uma vergonha para a família. Você sabia disso?
Eu vou citar primeiro aqui o texto. Vamos aqui. Em Lucas, vou citar aqui o texto. Como era uma vergonha a mulher não dar à luz a filhos. Se Maria não desse à luz a outros filhos, por mais que o povo judeu, sem saber, pensasse que Jesus era filho de José, mas José saberia que ele não era filho dele, literalmente. Saberia por cultura que ela era maldita, mas guardava aquilo para ele. Só que Maria não morreu virgem. Eu vou te mostrar. Primeiramente, eu vou te mostrar que toda judia que morresse, ou que vivesse sem dar à luz, se não engravidasse, era considerado opróbrio da família, vergonha da família e da nação. Veja o que está escrito em Lucas. Para finalizar, eu já estou finalizando. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 25. Aqui eu já estou falando da história de Isabel. Isabel também era estéril. Ela era parente também de Maria. Jesus, ele era primo de João Batista. E veja, Isabel aqui, que é a mãe de João Batista, ela era estéril. Quando Deus fez o milagre também no ventre dela, ela deu à luz a João Batista, ela disse bem claro que ela era uma vergonha antes dela dar à luz, porque ela era estéril, e a mulher que não desse à luz, principalmente judia, era considerada maldição. Veja o que está escrito. Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir a minha vergonha entre os homens. Então veja, todo aquele que afirma que Maria morreu virgem, sem dar descendente literalmente para o seu marido José, porque Jesus não era filho de José. Ele era considerado porque não sabia. Mas a gente que sabe, os que sabiam, sabia que José não era pai de Jesus. Então veja, se eu afirmo que Maria morreu virgem, ela sendo judia, eu estou falando que Maria é amaldiçoada. E ela não era amaldiçoada não, ela era uma bênção, não é salvadora, porque não existe nenhum texto. Porque o próprio anjo diz, ele salvará o seu povo. Se Jesus não fosse o Salvador, se não fosse preciso um Salvador, se existisse uma Salvadora, não haveria necessidade de Deus enviar o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Mandaria Maria, já que ela era uma Salvadora, mas não existe texto para isso não. Maria, ela não morreu virgem. Depois que ela deu à luz ao Filho de Deus, por obra do Espírito Santo, ela teve relacionamento sexual com seu marido, com seu esposo. E eu vou citar aqui o nome dos filhos de José com Maria e as filhas de José com Maria. Tem na Bíblia? Tem. Abre a sua Bíblia aí, em Mateus, capítulo de número 10. Abre aí. Fica com a Bíblia. Deixa a tradição de lá, a tradição não te salva. Abre aí. Perdão, Mateus, capítulo de número 13. Estou finalizando agora, irmãos. Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 55. Não é este o filho do carpinteiro? Olha só, preste atenção. Aqui, esses judeus aqui, eles achavam que Jesus era filho de José. E aqui, quando ele fala, não é esse, aquele que é o filho do carpinteiro, isso aqui é uma crítica, é um deboche. Mas eles pensavam que Jesus era filho de José. Aí veja, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simeão, e Judas, e não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? De onde lhe veio tudo isso? Então veja, aqui é citado Jesus, José, o marido, Maria, a esposa, e os filhos que nasceram do relacionamento entre José e Maria. Aí vem alguns que preferem acreditar em tradição, em ensinamentos errôneos do que na Bíblia, e diz, não, mas irmãos aqui é discípulos, Eu vou pegar aqui um texto que vai falar tanto dos irmãos quanto dos discípulos de Jesus.
Os dois juntos, irmãos e discípulos, citando a família e os seguidores de Jesus. Para sair toda a confusão, se você tiver confusão na cabeça, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo de número 2, que você conhece perfeitamente. É o 2, deixa eu só corrigir aqui. É o 2, eu estou certo. Capítulo 2 de João diz assim: E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. José provavelmente já havia falecido. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tem meu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: E para você que é, com todo respeito, católico, ouça bem o conselho de Maria. Presta atenção no conselho de Maria. Ela diz assim, olha: Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. A própria Maria disse: Obedeçam a ele. Façam tudo o que ele disser. Se Maria fosse a Salvadora, irmãos, não haveria necessidade de Deus mandar Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Se Maria fosse a Salvadora, irmãos, ela não sentiria fome e nem tampouco sentiria sede, como ela sentia. Ah, mas Jesus também sentiu tudo isso. O verbo se fez carne, varão. Relaxa. Outra coisa, se Maria fosse a Salvadora, ela não chamaria o Senhor de seu Salvador, a quem no Evangelho segundo escreveu Lucas nos primeiros capítulos. E se ela fosse salvadora, se ela tivesse algum tipo de poder para fazer algum tipo de milagre, ela transformaria a água em vinho. Por que ela não transformou? Porque não tem poder. Mas ela foi até quem tem poder, que é Jesus, e disse: Fazei tudo quanto ele vos disser. Mas eu vou falar aqui do que eu queria falar mesmo. Eu vou acelerar e colocar bem aqui, versículo de número 9 em diante. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala o esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Perceba, a Bíblia é bem clara. Fala ele, Jesus, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Pronto. A Bíblia está clara. Não é preciso mais você querer dizer que eu estou errado. Fique com o que a palavra de Deus diz. Essa tradição de dizer que Maria morreu virgem, essa tradição de dizer que Maria morreu... Não. Está aqui bem que o texto eu citei, o texto é bem claro. Jesus veio ao mundo, o Messias veio ao mundo, não seja como os judeus, como está escrito lá em João capítulo 1, versículo de número 11 e 12, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Ele veio, ele andou entre nós. Ele habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Todos aqueles que decidiram procurar ênfase, textos, falha nos enredos bíblicos para dizer que Jesus Cristo não existe, que Jesus Cristo é uma história, que esse homem não existiu, que é a história de carochinha, todos esses, no trajeto da leitura, da investigação, eles se converteram. Eles entregaram a vida para Jesus. George Henry Lemaitre foi um deles.
um funcionista brilhante. O criador do filme a Máquina do Tempo, é do Dr. Memorial, A Ilha do Dr. Memorial, tantas outras coisas. Ele também procurou falhas no enredo, procurou falhas nas escrituras, para mostrar, para provar que Jesus Cristo não existia. Mas sabe o que aconteceu no final das suas leituras na Bíblia? Ele foi procurar uma falha? Ele diz que no final da sua leitura ele estava de joelho, pedindo perdão para Deus e entregando a vida para Jesus, porque ele descobriu literalmente que ninguém pode criar uma história dessa. Isso aqui não é história de carochinha. Então, Deus em Cristo te abençoe. Quero mandar um abraço para minha mãe, para o meu pai, Edileuza, Raimundo, meus irmãos, minha esposa Paula. Então, que Deus em Cristo te abençoe. Fique com essa palavra, porque Deus ele é tremendo, tá certo? Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.